Pronto? Bom, boa tarde a todas e todos. Estamos aqui no nosso quarto evento preparatório. Na verdade, o nosso evento Socioeducação em Dobras, Práticas e Pesquisas era para ter acontecido nos dias 27 e 28 de maio, justamente, né? E como proposta alternativa, nas condições que a gente está fazendo essa série de lives, fazendo diálogos com pessoas que trabalham no sistema socioeducativo, que fazem pesquisa. E hoje a gente vai tocar um tema que já fazia parte dos eixos do evento, que é saúde. Vamos dialogar com Fernanda Ribeiro, do IESC da UFRJ, e do Claves, da ENSP da Fiocruz, sobre saúde e privação de liberdade no contexto atual, né? Com tudo que os desafios que estão sendo colocados. Então, primeiro vai falar a Fernanda, e nossa debatedora vai ser Patrícia Castro, que faz parte do GEPSID também e tem experiência no campo da saúde. Obrigada, Fernanda. Olá, boa tarde. Obrigada, pessoal do Grupo Rimena e grupo pelo convite. É super importante a gente estar fazendo esse debate, né? Porque a gente está vivendo um momento aí de recrudescimento de várias políticas e seus desdobramentos na saúde, e esse campo do socioeducativo, das prisões, né, dos espaços de privação de liberdade é um campo que a gente tem que olhar, né, porque já há comumente uma grande invisibilização do que ocorre nesses espaços, nas unidades desses dois sistemas, sobretudo no que tange à saúde, e a gente está vivendo, então, esse momento aí de uma dificuldade ainda maior, inclusive nessa dificuldade de conseguir informações, conseguir acessar dados, para saber a real dimensão dessa problemática, né? Então, a ideia é falar um pouco sobre a situação atual de saúde nas unidades do sistema prisional e do sistema socioeducativo, né? E quando a gente fala isso, é claro que a gente vai estar falando da Covid, né? Que é essa questão que tem mobilizado a todos nós, que faz a gente estar aqui, né, nos encontrando à distância, e que no sistema socioeducativo também tem desdobramentos, assim como no sistema prisional específicos. Então, a gente tem uma situação nessas unidades que não vem de agora, né, que já é uma situação histórica do nosso país. O Brasil hoje ele é o terceiro país em população carcerária, então a gente precisa falar desse fenômeno do superencarceramento, porque ele se relaciona diretamente com as condições de saúde, não só de pessoas internas, mas também de todos os trabalhadores dos sistemas, né? Além das unidades propriamente ditas, outros serviços que compõem esse sistema. Então, a gente tem superlotação, a gente tem problemas muito graves de infraestrutura, né? Dentre eles, a falta de assistência à saúde, seja com a precariedade dos espaços de saúde, seja com a precariedade de profissionais de saúde, das farmácias, da dispensação de medicamentos. A gente tem, além da superlotação, as questões sanitárias, né? Então, acesso à luminosidade, ventilação, número de pessoas por celas e por alojamentos, acesso à água, tanto para beber quanto a água para higienização da própria cela, para banho desse preso ou do adolescente jovem cumprindo medida socioeducativa, o que não é de agora, que vários mecanismos nacionais, internacionais, governamentais e não governamentais têm apontado em termos de violações de direitos. Então, nesse cenário de pandemia, onde a principal orientação que é dada a todos nós é lavar as mãos, né, fazer a higienização, seguir medidas de higiene rigorosas e fazer isolamento social, quando se trata de unidades de sistemas prisionais socioeducativo, isso ganha uma outra dimensão, né? As pessoas não têm as condições de se isolar como pessoas que estão libertas têm. E esses dois sistemas, eles vêm acumulando muito em função desses problemas, superlotação,
questões de infraestrutura e questões sanitárias, doenças, né? Doenças próprias ao superencarceramento. Então, as ISTs, né? HIV, entre elas HIV, sífilis, os problemas de pele, a tuberculose, né? As taxas de tuberculose são absurdamente maiores, né? Inclusive a chance de se morrer por tuberculose é incrivelmente maior nessas unidades. Problemas de saúde mental que implicam, então, em riscos tanto para as pessoas que estão privadas de liberdade quanto para os trabalhadores, né? Os estudos que têm saído sobre contaminação da Covid estipulam que cada pessoa infectada, lembrando que pode ser sintomática ou assintomática, né? Ela pode infectar de 2 a 3 pessoas. E nos espaços de privação de liberdade, essa taxa tem sido de 1 para 10. Né? Então, se a gente tem uma célula superlotada e tem uma pessoa né, que esteja contaminada pelo novo coronavírus, ela tem potencialidade de contaminar 10 outras pessoas. Então, isso se agrava por essas condições, isso se agrava por condições de saúde pré-existentes, que já são problemas prévios nos sistemas, como a própria tuberculose, que é uma condição respiratória, e a gente sabe que, né, que um novo coronavírus ataca, sobretudo, essas funções pulmonares. Então, a gente tem que lembrar que essa população privada de liberdade, adultos, adolescentes e jovens, eles têm direito a acessar a saúde, né, a garantir a sua saúde, para isso acessar serviços de saúde, como todos nós. Eles não estão privados do direito de saúde, estão privados do direito de ir e vir, estão privados da liberdade, cumprindo pena ou medida. E eles não podem, por estarem sob tutela do Estado, procurar por si próprios, né, o cuidado da sua saúde. Então, cabe ao Estado garantir essa saúde. Então, como se proteger? Né? Como se proteger nesse cenário? O sistema prisional e o socioeducativo não têm planos de contingência. No que tange o sistema socioeducativo, poucos estados ainda, saiu um estudo essa semana do Conselho Nacional de Justiça, poucos estados aderiram aos planos de contingência locais. Então, como se proteger? Lembrando que esse problema não é um problema só das prisões e das unidades socioeducativas, é um problema da sociedade, né? Até porque né, não existe uma barreira física que impeça que trabalhadores, por exemplo, contaminados, contaminem a comunidade, suas famílias, os demais espaços comunitários por onde eles circulam. Então, essa discussão envolve uso de EPIs, né? Não só a existência de EPIs, mas um correto uso, porque os primeiros estudos sobre contaminação, por exemplo, entre os profissionais de saúde indicavam que a contaminação ocorria no momento de retirada dos EPIs, e a gente não tem dados, como eu vinha falando, né? A Covid ela é uma doença de notificação compulsória. No sistema prisional socioeducativo, essa notificação teria que ser feita em até 24 horas, e a gente sabe que essa notificação não tem ocorrido. Então, mesmo os números que já temos registrado de adoecimento e mortes, a gente sabe claramente que são extremamente subnotificados, o que é um problema para a sociedade geral e é um problema também para essa instituição social. Então, a gente está, né, a gente fez agora recentemente na Fundação Oswaldo Cruz, está tendo um curso sobre isso no momento, com 16 módulos sobre Covid, e um desses módulos é Covid e privação de liberdade, né, que é a tentativa de fornecer alguns instrumentos para gestores e profissionais para que eles possam fazer esse enfrentamento. Então, é necessário, já que a gente está falando de um isolamento diferente do que a gente está fazendo na sociedade em geral, haver triagem na porta de entrada, quarentena, separando pessoas sintomáticas e não sintomáticas, testagem, isolamento, né? Ações que são extremamente difíceis de serem feitas, até porque as unidades em superlotação, elas não têm espaços para garantir nem distanciamento social, nem uma quarentena, né, que é para quando chegam pessoas novas que presumivelmente estão sadias, nem para um isolamento, né?
Então, como fazer isso? Todas as visitas estão suspensas nos sistemas prisional e socioeducativo, justamente como medida de distanciamento social. Só que, para essa população, suspensão de visitas implica em várias questões e vários desdobramentos, entre eles a falta de insumos para a própria higiene, própria do espaço, porque a gente sabe que são esses familiares que levam, né, que fornecem. Então, é mais uma violação de direitos aí, porque o Estado deveria estar fornecendo esses insumos e são as famílias que fornecem. Então, se a visita está suspensa, como é que acontece, né? Como é que esse cuidado é feito? Suspensão das atividades coletivas, então atividades educativas, atividades religiosas, esportivas, o que traz questões muito específicas de saúde mental, desafios, né, de como lidar com esse isolamento total, sem visitação, sem atividades coletivas, né? Então, cabe a essas unidades garantir a comunicação. Estar cumprindo pena ou medida, estar tendo que cumprir esse isolamento social rígido não significa, não é sinônimo de incomunicabilidade, né? Essas pessoas têm o direito a se comunicar, inclusive, para ter informações sobre a pandemia, né? Porque elas não podem viver no vazio, numa bolha, precisam ter informações sobre a pandemia, o direito à informação também sobre os seus familiares, tá? Então, a gente tem o principal documento hoje que tem guiado as ações nos sistemas é a recomendação número 62 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que assume que o principal problema é a superlotação. Se o principal problema é a superlotação, então a principal estratégia é o desencarceramento, né? Então, esse documento recomenda medidas de desencarceramento para tirar pessoas do sistema e para impedir que pessoas entrem, tanto para o sistema prisional quanto para o sistema socioeducativo. Então, prisões provisórias apenas em casos extremamente necessários, liberação de pessoas que cometeram crimes ou ofensas de baixo potencial ofensivo sem violência, progressão de regime para meio semiaberto ou aberto, prisão domiciliar para as pessoas em grupo de risco. Alguns estudos indicam que, pelas próprias condições dos sistemas prisional e socioeducativo, estar aprisionado já coloca a pessoa num grupo de risco, né? Então, gestantes e pessoas com todas, né, grupo de risco, hipertensos, diabéticos, obesos, pessoas que têm outras comorbidades que possam cumprir essa pena domiciliar ou progressão de regime. E aí a gente tem essas disputas, né, na sociedade brasileira, né? Não é um problema nosso, não é um problema do Brasil, mas isso aqui entre nós ganha contornos mais dramáticos por conta desse contexto. E a gente teve agora, muito recentemente, né, agora entre abril e maio, uma contenda aí, iniciada pelo DEPEN, né, que é o Departamento Penitenciário Nacional, que pertence ao Ministério da Justiça, para colocação de containers para presos, né? E aí teve um grande levante da sociedade civil, né, de pesquisadores, de estudiosos, de pessoas que militam a favor, né, dos direitos das pessoas encarceradas, porque, inclusive, já tivemos experiências prévias, né, como no Espírito Santo, no Pará, com desdobramentos extremamente, né, terríveis, violentos, implicando morte de pessoas em container, né? Em container a gente coloca coisas, a gente coloca mercadorias, né? Em container a gente não coloca pessoas, né? Então, essa medida, na verdade, não seria uma medida protetiva, seria uma medida que iria deixar essas pessoas num risco ainda mais significativo, né? Mas essa disputa continua aí, porque a gente tem uma resolução posterior a essa que permite a flexibilização e adoção de diretrizes extraordinárias no que tange à arquitetura dos presídios, tá? Então, a gente tem, só para falar um pouco do panorama atual, né? O que a gente tem registrado em termos de dados, mesmo que a gente saiba que que esses dados eles são subnotificados.
o DEPEN, que é esse Departamento Penitenciário Nacional, ele lançou um painel que é atualizado diariamente. A última atualização foi de ontem. Então, esse painel registra que há 887 casos suspeitos, 1.360 detecções, exames, né? 722 pessoas recuperadas e 44 óbitos, né? Só no Rio de Janeiro existem, até ontem, 11 óbitos, né? Dentre esses que são registrados, porque a gente tem registrado óbitos por doenças outras, como pneumonia, por exemplo, sem a gente saber se é relacionada à Covid ou não. Doenças que são perfeitamente tratáveis, como a própria tuberculose, e que no sistema prisional e socioeducativo matam, né? Doenças que não deveriam estar fazendo as pessoas morrer, porque elas são doenças tratáveis, tá? E no socioeducativo, o que a gente tem, né? O socioeducativo o último registro populacional, caso vocês tenham dados mais recentes, por favor, me corrijam, a gente tinha cerca de 26 mil internos, né? No sistema prisional são quase 760 mil internos. Então, o sistema socioeducativo ele acompanha essa tendência de superencarceramento, de crescimento muito significativo da aplicação dessa medida de privação de liberdade. A gente tem que lembrar que existem outras medidas várias, né? E essa medida de privação de liberdade ela é mais extrema, que deveria ser aplicada somente em casos extremos e não como uma medida regular, como a gente vem vendo a sua aplicação. No sistema socioeducativo, que vem passando por uma reformulação, né, um melhoramento das unidades mais recentes, a gente até conta com locais, com enfermarias e locais de saúde com melhores condições, mas a gente conta com déficit de profissionais, então existem até espaços de saúde bem equipados, mas não existem os profissionais para atender esses adolescentes e jovens. Então, dados do dia 25 agora, 25 de maio, do próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, mostram que pelo menos 44 internos do sistema socioeducativo, né, do DEGASE, no Rio de Janeiro, foram contaminados, e 263 servidores. Dentre esses servidores, 8 mortes. Né? Então, por mais que a gente saiba que não representa a realidade, a gente tem registro de adoecimento e de mortes. Essa resolução do CNJ, 62 do CNJ, também enfatiza que para os adolescentes e jovens, ou seja, para o sistema socioeducativo, é necessário suspender medidas para adolescentes e jovens que estejam dentro de grupos de risco, né? Mas não é isso que a gente tem visto, já que o próprio CNJ tem informado que metade dos estados não acataram essa resolução e pelo menos 8 estados brasileiros não aderiram a nenhum plano de contingência formulado localmente sobretudo pelas secretarias estaduais e municipais de saúde, né? E quando a gente fala de adolescentes, isso também procede para adultos, mas talvez com adolescentes pela própria condição familiar, né, de afastamento familiar da família, desses adolescentes, precisam ser elaboradas medidas de garantia de comunicação, né, da manutenção de laços com essas famílias, inclusive com a medida de cuidado à saúde mental desses adolescentes e jovens. Então, a gente tem acompanhado, né, a gente teve uma rebelião na unidade Dom Bosco, né, que é aqui no Rio de Janeiro, e algumas das justificativas, né, 2 justificativas utilizadas, né, alegadas para essa rebelião foram suspensão de visitas e incomunicabilidade, e a questão da suspensão das atividades coletivas, que inclusive descaracteriza a medida socioeducativa, porque medida socioeducativa não é aprisionamento, né? A medida socioeducativa ela precisa ter uma série de atividades, por exemplo, escola, atividades educativas, atividades esportivas,
para garantir a socioeducação, né? Não é encarceramento. Então, se a educação, por exemplo, já era um nó, já era uma problemática bastante complexa, né? As escolas estaduais, nas unidades socioeducativas, que já não atendiam, né, 100% dessa população cumprindo medida, agora, com a suspensão, né, das aulas, isso ganha uma complexidade, se toma uma complexidade ainda maior dentro do sistema socioeducativo e contribui para essa descaracterização da medida, né? Então, para quem tiver interesse, tá? Essa cartilha, ela é pública. A gente hoje está com quase 50 mil inscritos nesse curso, que é sobre saúde mental e atenção psicossocial. Eu estou no módulo sobre população privada de liberdade. A gente vai ter uma live agora, dia 17, para falar sobre a cartilha. Então, está disponível, né? A cartilha, ela dá tanto esse panorama, esse contexto, quanto traz medidas de cuidado e de proteção para prevenção, para gestores e profissionais e para tomada de ação, por exemplo, para proteção da saúde mental, para garantia de direitos, implicando, por exemplo, na questão do atendimento remoto. Então, né, a gente fala aqui do lugar um pouco da psicologia, né, meu espaço de formação inicial, pelo menos, eu venho trabalhando na saúde pública há muitos anos, mas eu venho da psicologia, e a gente sabe que tem uma resolução do nosso conselho, do Conselho Federal de Psicologia, sobre atendimento remoto. Então, assim, a gente precisa lançar mão, né? E os profissionais vêm buscando lançar mão, não é à toa que a gente tem tantos inscritos, né, nesse curso para pensar, né, serem ajudados e pensarmos juntos ferramentas de atuação. É preciso garantir o atendimento desse público, né? É preciso garantir formas de atendimento remoto, formas de comunicação por cartas, meios eletrônicos, como internet, desses adolescentes, desses adultos, para que esse momento de distanciamento social, de isolamento que todos nós estamos vivendo, não implique, né, em mais uma violação de direitos desse público, né? Já que é um público que está sob tutela do Estado, então cabe ao Estado garantir o acesso a direitos, inclusive nesse momento que a gente está vivendo agora, tá? Então, vou parar por aqui, vou deixar para a gente debater, tá bom? Passa a palavra para quem? Para a Paty? Pode ser. Obrigada, Fernanda. Maravilha te ouvir, né? Você está me ouvindo bem, né? Ótimo. Eu queria, assim, começar pegando até pelo fim, né, da sua fala, assim, para a gente pensar um pouco mais sobre isso, quando você fala, né, eu vim da psicologia, né, que é uma profissão na área de saúde, né, para a gente aprofundar, talvez pedindo para você aprofundar um pouco, para a gente pensar um pouco o que é isso, que a cartilha, aliás, eu estou com ela aqui, a cartilha está maravilhosa, né? Eu super recomendo a todo mundo que está aqui, que acesse mesmo, que leia, trazer essa questão do superencarceramento como uma questão de saúde pública, né? Eu acho que isso, tem um momento na cartilha que vocês falam assim, né, que a atenção integral à saúde do adolescente em situação, né, cumprindo medida socioeducativa em privação de liberdade, já é polêmico, né? E via de regra, a gente sabe o quanto você tem outros trabalhos nesse sentido também, o quanto é difícil a gente garantir esse direito desses adolescentes, né? Então, assim, para a gente pensar um pouco que essa seara do hiperencarceramento é da nossa seara. Eu também sou psicóloga, né? Sou professora nos cursos de formação de psicologia, é uma questão que eu sempre trago, né? Que tem determinadas questões que a gente não quer trazer para a gente, que a gente diz, isso não é meu, né? Isso é da justiça, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que, assim, na produção de vocês e na sua fala, né? Isso ganha força, né? É uma questão de saúde, e agora o Covid revela isso, né, de uma maneira bastante contundente, né? E eu tive vendo um vídeo de vocês, que vocês fizeram em relação à pesquisa, né, lá da Fiocruz, um videozinho também de 2 minutos, que tem um slogan que eu achei maravilhoso, né? Que punir é diferente de responsabilizar.
educação e saúde são formas de prevenção. Então, assim, se você pudesse, talvez, linkar na sua fala com isso. E uma outra questão que a cartilha traz e que você trouxe na sua fala também, e que eu acho que faz todo o sentido, é super necessária nesse momento, é a questão da comunicação, né? Do quanto é importante, nesse momento, não encarcerar também essa possibilidade de comunicação de diversas ordens, né? Como vocês vão trazendo, né? Porque as visitas familiares são suspensas, né? Mas, por exemplo, a gente teve uma live semana passada e alguns dos nossos convidados, uma convidada nossa falou assim, que os jovens, por exemplo, questionam. A família não pode ir, mas vocês que são equipe técnica, vocês vão e voltam? Então, sabe, por que a família não pode vir? E aí a gente vai aumentando essa tensão ali dentro, né? Se a gente não foca nesse ponto que você trouxe na sua fala, né, que está também na cartilha, que é fundamental, que é a questão da comunicação. Eu acho super importante a gente marcar isso, né? Talvez você trazer um pouquinho mais disso e da importância, né, da CNJ, né, 62, né, de pensar o desencarceramento como uma medida de saúde. E a recomendação do CONANDA, fundamentalmente, né, também pensando como uma... Né, a gente está falando de saúde. Eu acho que isso é super importante. E, para fechar, se você puder falar mais, porque isso veio na tua fala também, e eu acho que é super importante, né? Pensando também, assim, a saúde desses profissionais, você falou agora um pouquinho mais no finzinho, né? Mas o quanto isso também a gente precisa, talvez, pensar o que é possível, né? Porque, inclusive, nesse vídeo, né, que tem esse slogan que eu achei muito, muito, muito legal, né, fala que a gente tem unidades que chegam a estar com 250, né, no percentual de 250 mais do que a sua capacidade de atender, né? Então, assim, pensar isso, né, saúde da equipe profissional, saúde dos meninos, num cenário desse. E você agora diz, né, que metade dos estados não aderiram, quer dizer, é muito grave, né? É uma situação muito grave. É isso, e te agradecer mais uma vez pela fala maravilhosa, vamos trocando. Só, né? Só. Tá, vamos lá, vou tentar me organizar aqui para falar tudo. Eu acho assim, eu acho que a gente tem que começar falando de uma questão de base que é por onde, né, tudo isso é possível ser construído, que é a nossa sociedade punitivista, né? Então a gente clama o tempo inteiro por penalidade, né? Por essa penalidade, pelo encarceramento, né? As prisões estão aí, as unidades do sistema socioeducativo estão aí, né? A gente encarcera cada vez mais e mais e mais, e a gente não diminui a violência. Então tem alguma coisa esquisita aí. Então a gente teria que começar pensando, né, nessa contradição, assim, o que está acontecendo? Por que a gente encarcera tanto e por que a gente não tem o resultado supostamente, né, propagado pelas prisões? Quando a gente vai para os adolescentes, a gente tem uma expansão desse desejo de encarceramento que tem se manifestado, por exemplo, na briga pela redução da maioridade penal, né? Só que a gente não tem memória, né? Eu sempre falo, né, com os alunos, eu sou professora de psicologia, eu também sempre falo, gente, a gente não precisa ter vivido um momento histórico para ter memória. A gente tem outras pessoas que viveram e que nos contam, né? Elas estão nos livros, estão nos depoimentos, estão nos relatos. A gente já teve uma maioridade penal menor que 18. A gente já teve essa experiência e não deu certo. Tanto que a gente mudou, né? Então, a gente teria que fazer uma discussão, né? E eu acho que é por isso a polêmica, né, Patrícia? Porque a gente teria que fazer uma discussão muito mais ampla do porquê que a gente, né, tem esse afã pelo encarceramento, na medida que a gente não tem o resultado pretendido, né? Então, acho que começa por aí. Então, assim, a gente tem esse desejo de punitivismo que se desdobra, se expressa no superencarceramento, né? A gente tem interesses privados no superencarceramento, né? A gente tem interesses de construção, né? Então, como é que a gente resolve o problema do superencarceramento? Constrói mais unidades, né? Então, há um interesse também nisso, né? Que vai se amalgamando com toda essa problemática. Essa pesquisa que você se referiu, uma pesquisa nossa lá do Claves, que é o Departamento de Estudos de Violência e Saúde da Fiocruz,
que foi uma pesquisa nas 6 unidades de internação do Rio de Janeiro, né? Então, a gente foi nas 6 unidades de internação fazer um inquérito sobre a saúde dos adolescentes, tá? E aí foi muito interessante porque essa pesquisa ela faz parte de um grupo gestor que chama PMA, Programas de Modelos e Atenção em Saúde, lá da Fiocruz, que tem trazido para a gente, provocado a gente, não a gente somente, né? São cerca de 12 pesquisas nesse edital, a comunicar os resultados para a sociedade em geral, que a gente pare de falar só entre nós, que a gente comunique, então, que esses resultados possam chegar, por exemplo, na família desses meninos, que esses resultados possam chegar nos profissionais da saúde, e não vai ser com um relatório de pesquisa gigante, não vai ser com artigos científicos somente, ou principalmente, que a gente vai atingir essas pessoas. Por isso, você viu o vídeo, então, só dando contexto para você, e tem outros 2 vídeos sendo feitos, né, que é o objetivo justamente de comunicar esses resultados para que eles possam chegar, para que a sociedade possa se apropriar dessa discussão, porque não adianta a gente ficar somente nós, nos nossos gabinetes, fazendo essa discussão. Isso tem que ser uma discussão assumida pela própria sociedade, né? Essa questão do punitivismo, desse afã aí pelo aprisionamento, né? E o vídeo está ótimo nesse sentido, né? Tem 2 minutos de duração, super condensado, né? Objetivo, e traz essa ideia, né? De punir não é maravilhoso. Então, exatamente, né? O ato infracional, o adolescente que comete um ato infracional, ele vai ser responsabilizado, né? Ninguém está querendo desresponsabilizar, mas o cumprimento da medida, né? Nesse caso não é pena, apesar do sistema ser um análogo ao outro, mas é uma medida. A medida não pode ser ela punitiva, né? Por isso a gente fala de socioeducação, por isso a gente fala das atividades que precisam ser desenvolvidas para que não se descaracterize essa medida, né? Que é uma medida que visa preparar esse adolescente, responsabilizar esse adolescente para que ele retorne, enfim, para a sociedade. Então, por isso esse slogan, né, que a gente pensou, responsabilizar sim, mas punir. O adolescente não pode ser duplamente, triplamente punido pelas condições insalubres, por exemplo, de uma unidade socioeducativa. Né? Ele tem o direito, e aí como adolescente mais ainda, né, garantido pela Constituição Federal, pelo ECA, pelas políticas específicas de saúde no sistema penitenciário e no sistema socioeducativo, ele tem o direito à sua saúde. Essa questão da comunicação que você traz, eu acredito que o não acesso à informação, ele por si só já é um elemento que gera mais estresse, né? Gera mais agitação, né? Imagina você estar isolado, a gente, né? Eu brinco com os meus amigos assim, vocês imaginaram que seria o isolamento sem internet? Como é que a gente ia sobreviver? Ninguém ia sobreviver, né? Eu brinco assim, ninguém ia sobreviver. Então imagina a gente estar isolado sem ter informação nenhuma do mundo, né, externo, inclusive sobre a sua família, né? Tá preocupado com a sua família de estar adoecendo, né? E a gente sabe que a Covid, ela não atinge a população de uma maneira igual, né? Eu ouvi essa semana numa live uma expressão usada pelo Raul Santiago, que é um militante do lado alemão, ele é do coletivo Papo Reto, e ele falou assim, nós estamos todos no mesmo mar, mas não estamos todos no mesmo barco, né? Então a gente sabe que a mortalidade da população negra tem sido muito maior. A primeira morte no Brasil foi de uma empregada doméstica negra que estava indo trabalhar na casa, né, dos patrões de classe alta. Então, esses adolescentes, esses adultos, eles sabem disso, né? Eles sabem que alguns espaços vulnerabilizados da cidade estão mais expostos ao adoecimento. Quem pode fazer home office, né? Quem pode ficar em casa, né? Quem tem acesso à água. Então, não são só unidades do socioeducativo e do prisional que não tem acesso à água. A gente tem aí uma ação da Defensoria Pública denunciando e exigindo que várias favelas tenham acesso à água, porque não tem acesso, e a gente não está falando de nenhuma unidade de privação de liberdade. Então, acredito que essa questão da informação, ela traz também uma segurança, ela traz, né, um saber como a situação está se desenrolando. E essa não comunicação, essa não informação, obviamente, gera tensão, né? Então, é difícil garantir essas ações, porque
né, a gente sabe como que a gente tem uma unidade superlotada e vai garantir, por exemplo, uma ligação de WhatsApp, uma ligação telefônica para todas aquelas pessoas, porque não pode ser direito de uns somente, né? Quem consegue chegar perto, por exemplo, da equipe de saúde, tem que ser direito de todos, né? Essa resolução do CNJ, ela é muito, né, muito importante, assim, apesar da gente ter metade ou mais não cumprindo, porque ela assume que o superencarceramento é um problema por si, né? Então, assume que o Estado brasileiro está superencarcerando e, ao superencarcerar, não dá as condições mínimas de saúde. ISTs, problemas de pele, tuberculose, saúde mental, não são problemas inventados pela Covid, são problemas enormemente agravados, né? Mas não são inventados. Assim, a primeira coisa é nós assumirmos, enquanto Estado, que a gente está superencarcerando, né? E aí, se o Estado assumir isso, isso é responsabilidade dele fazer alguma coisa sobre isso, né? E por fim, a questão que você pergunta, Patrícia, da saúde dos profissionais, a gente tem visto como os profissionais têm adoecido, né? Tem sido o grupo populacional aí que tem mais adoecido. Então, a gente já tem no sistema carcerário e socioeducativo um déficit de profissionais. E nesse momento agora, esse déficit ele está ainda maior, porque muitos profissionais, eles próprios são de grupo de risco, então eles estão licenciados, não estão trabalhando, né? Então os que ficam para trabalhar têm, né, um acúmulo de funções muito maior, obviamente eles não vão dar conta, né? Então como levar o adolescente para, né, tomar mais banho de sol? Se você tem, né, um déficit enorme de profissionais. Então, esses profissionais também sentem medo, esses profissionais também estão estressados, esses profissionais também temem pela sua família, esses profissionais, eles sofrem estigmatização nas suas comunidades por estar trabalhando com essa população. A gente sabe que não tem EPI o suficiente, não basta ter EPI, você tem que saber como usar o EPI, né? Então, essas ações que a gente elenca lá nessa cartilha, são ações voltadas para todos que fazem parte desses sistemas. Não são ações voltadas só para pessoas internas. São ações que visam proteger a saúde mental e elaborar estratégias de cuidado para todas as pessoas, inclusive os profissionais, né? Não dá para esquecer desses profissionais, né? Até porque a gente sabe, por exemplo, que os agentes socioeducativos e os agentes penitenciários, muitas vezes, são os profissionais que estão mais próximos dessas pessoas internas, né? Então, nenhuma ação pode estar, né? Nenhuma ação pode ser desenvolvida sem envolver esses profissionais. Então, alguns documentos recomendam que se formem nas unidades uma equipe de comunicação, uma equipe que possa reunir informações verdadeiras, né, nos meios oficiais, nas secretarias de saúde, não informações falsas ou, né, imprecisas, porque isso gera mais problemas de comunicação do que ajuda, né? Então, essas equipes, recomenda-se que elas tenham representantes de todas as categorias profissionais, da gestão a quem está lá, né, quem está lá mais próximo dessas pessoas, os agentes socioeducativos, para que todos possam se apropriar dessas informações, estar dotado dessas informações e comunicar, né? Porque sem ter acesso a essas informações, a gente não tem nem como agir, certo? Inclusive com relação a isso, né, hoje a gente tem também a questão da estigmatização ainda maior, né, não que não houvesse em outros momentos, desses profissionais diante do Covid, né, e eu acho que essa questão, de novo, né, de uma articulação que você traz, né, de comunicação, né, dessas informações, né, verdadeiras, adequadas, pode ser uma estratégia importante, né, nesse momento, dessa maior estigmatização desses profissionais que estão trabalhando com essa população. Né? Não que não houvesse antes, né? Sim, sim. Até para a comunidade saber, por exemplo, os cuidados que estão sendo tomados, né? As pessoas, assim, a gente tem todo esse cenário precário, mas existe uma série de cuidados sendo tomados para garantir a saúde de todos, né? De internos e de profissionais, porque os profissionais é isso que você falou, né? Os profissionais, eles entram e saem. Eles vão voltar para suas famílias, eles vão voltar para suas comunidades.
E eles não podem ser eles a carregar, né, serem também mais um agente dessa contaminação. E eu acho, assim, só para terminar, né, essa questão das medidas de desencarceramento, de novo, né, a importância delas serem pensadas como medidas de prevenção e saúde, né? Ou seja, esses profissionais também poderem, assim, se apropriar disso, né? E poderem repassar isso para as comunidades, né? Essas medidas são medidas de saúde. Isso é mais uma medida, são medidas que nós estamos tomando de prevenção ao Covid, né? Protegendo mais a comunidade ampla, né? Você tinha me perguntado essa questão da saúde pública, né? Acabou que eu não falei. Então, assim, cabe, né? Por isso é tão importante, por exemplo, a questão da vigilância epidemiológica. Porque se a gente não tem um quadro das doenças, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não tem como enfrentar. É como se não tivesse, é como se não existisse. Não, eu só tenho 3 casos, eu não tenho casos notificados, então como é que eu enfrento? Então, para nós, da saúde pública, podermos elaborar medidas de prevenção e de assistência, a gente precisa conhecer o tamanho do problema, a dimensão do problema, porque senão a gente vai ficar enxugando gelo, né? Lembrando que as ações de saúde pública são ações que vão se dirigir a um grupo populacional, são ações que visam a prevenção e o cuidado de toda uma população. Então, para a gente propor ações para a população aprisionada, a gente tem que conhecer esse quadro, tem que saber o que está acontecendo. Então, a gente não consegue propor ações eficazes, né? E aí a gente está falando de biossegurança, e aí a gente está falando de compra de insumos, e aí a gente está falando da elaboração de estratégias de comunicação para contato com os familiares. Então, conhecer a dimensão do problema é fundamental para se tomar ação, né? Tanto ações assistenciais, quanto ações, por exemplo, de promoção à saúde, de proteção à saúde mental, de todos, né? Deixa eu ver se tem perguntas do pessoal. Sim, que são, na verdade, bastante relacionadas com essa última parte que você estava falando, mas vou colocar de qualquer forma. Bom, primeiro, né, denunciar o caráter genocida da medida dos containers. Também tem um comentário sobre os movimentos sociais que têm denunciado a falta de informação para os familiares. Então, não se tem visita, mas também não se tem informação. Tem um comentário também sobre o número no socioeducativo, que não é mais esse. Então, seria bom também ter esse dado atualizado. Mas a gente tem discutido, né, de que forma tem se reduzido muito a superlotação, e aí, né, as contradições da vida. Isso a gente falou bastante na última live. Contradições da vida que atualmente você consegue fazer muito melhor o trabalho socioeducativo porque você tem um quantitativo de acordo com o SINASE, né? Justamente por essas medidas que tem procurado aliviar a superlotação. Compartilhei lá na live a cartilha e a chamada para o curso. Bom, tem comentários também sobre, aqui, excelente a discussão, super importante que a gente possa ter acesso ao resultado desse inventário de forma mais simples, inclusive para mostrar e discutir com os adolescentes. Isso de uma profissional do DEGASE, né? E também pergunta se as fontes de dados sobre as informações de contaminação no sistema são abertas. Se seria possível fazer uma pesquisa sobre a saúde dos profissionais, porque são inúmeros desdobramentos para a saúde dos profissionais. E para conhecermos a dimensão do problema, também é importantíssima a produção e transparência de dados por parte do Estado. É importante esse debate sempre, para além da Covid, sobre o cuidado de saúde e prevenção de agravos como uma política pública. Então, vou começar pelo final, né? Pelo que você falou no final, porque eu ia comentar isso com a Patrícia e esqueci. Essa resolução tão importante, 62 do CNJ, ela traz essa principal forma de enfrentamento, que é o desencarceramento,
Mas isso também não é uma novidade, né? A retirada, a liberação de pessoas que estão em condições insalubres já era lei, né? A gente apenas não cumpre enquanto Estado brasileiro, né? Mas não é né? Não caiu uma lâmpada assim, assim, nossa, olha, vamos desencarcerar. Não, já é mais uma violação de direitos, né? Porque você está privado da liberdade, mas você não está privado da saúde, você não está privado da alimentação, você não está privado, né, da relação com os familiares, direitos que sistematicamente são violados. Então a gente tem uma situação que vem num contínuo, né? Ela não começa agora. Então eu concordo, claro, com essa perspectiva. Eu acho que a Covid deixa tudo muito mais dramático. E aí a gente tem, né, por ser uma doença infecto-contagiosa, a gente tem números que, né, só tendem a crescer. Aliás, o sistema prisional socioeducativo, eles têm doenças infecto-contagiosas que são quase, né, superadas, ou que têm taxas muito mais baixas na população em geral, justamente pela falta de condições de cuidado, né? Tanto de acesso a medicamentos, de acesso a profissionais, de condição das celas, de condição de higiene. Em relação à fonte de dados, obviamente isso tudo tem que ser aberto, né? Todos os dados que eu citei hoje são abertos, né? Então, são dados em relação ao sistema prisional, tem essa plataforma do DPEM, que qualquer um pode entrar. Em relação ao sistema socioeducativo, há mais dificuldade de acessar esses dados, mas são todos dados abertos, e sim, os dados têm que estar todos acessíveis. Né, essa chamada aí que essa profissional do Degaze faz sobre o acesso à pesquisa, ela está certíssima, claro. Toda pesquisa que a gente faz no Degaze, né, a gente tem, aliás, toda pesquisa que a gente faz em qualquer lugar, a gente tem a obrigação, no mínimo, de fazer a devolutiva. E a escola socioeducativa do Degaze, ela é bastante rigorosa com isso, né? Todas as pesquisas, elas são apresentadas, há uma devolutiva. O que acontece especificamente com essa pesquisa é que a gente está nessa fase final de produção desse tipo de produto, né? A gente não quer entregar simplesmente um relatório, a gente quer entregar produtos que sejam mais palatáveis, mais acessíveis, numa linguagem não academicista, que possa ser usado pelas pessoas, tá? Mas eu convido essas pessoas também a entrarem lá no site do Claves, a estarem escrevendo para a gente, né? Os nossos e-mails, os nossos contatos são públicos, né? Porque a gente está numa instituição pública fazendo pesquisa com dinheiro público, tá? E a pesquisa sobre a saúde desses agentes, eu não conheço alguém que já tenha começado a fazer uma pesquisa propriamente dita, né? Uma metodologia de pesquisa para fazer essa análise, mas sem dúvida é fundamental. Eu tenho visto muitas pesquisas sobre saúde dos profissionais. Eu acho que a gente não conseguiu chegar lá ainda, não sei se Jimena, se Patrícia conhecem, eu não conheço uma pesquisa que tenha conseguido ainda chegar especificamente nesses profissionais. Também não, por agora não me chega nenhuma cabeça, realmente. Mas com certeza, e um pouco assim, a gente pensava, né, também nessa live e em outras conversas, sobre essa noção que se coloca hoje em dia sobre atividades essenciais. Então, o que dentro do campo da privação de liberdade pode ser considerado essencial e o que não. E como a atuação de profissionais está colocada nesse campo de risco e, ao mesmo tempo, de necessidade de atuação nesse espaço tão urgente, tão vulnerabilizado, tão precário. Então, de fato, uma discussão super importante. Tem uma última pergunta, eu acho que com isso a gente pode ir encerrando, sobre se tem dados referentes a pessoas trans. Eu não tenho esses dados, né? Isso é super invisibilizado, né? O que eu sei, inclusive no sistema socioeducativo, é que existem algumas iniciativas, por exemplo, para colocar meninas trans numa unidade feminina, né? Então tem tido um cuidado nesse sentido, né? De respeito à identidade de gênero daquela pessoa que está cumprindo medida ou pena, né? Mas outras pesquisas específicas sobre isso
é um outro tema que a gente precisa investigar aí, com certeza. Que a gente sabe que é uma realidade na sociedade e também no sistema prisional socioeducativo. E você fala em pesquisa, e é uma questão que a gente se coloca hoje em dia, né? Porque a gente também tem no GEPSID várias pesquisas no DEGASE e no sistema prisional. O que a gente vai fazer agora, né? Quando será que a gente vai conseguir voltar a esse campo de pesquisa que tem sido tão importante e que o que você falou, né? A Escola de Gestão Socioeducativa sempre tem sido uma importante cobradora e ao mesmo tempo parceira, né? No sentido da gente fazer essa devolução com os profissionais, mas também abrindo muitos espaços de discussão, de formação. Então é importante falar isso. Não sei se Paty tem mais alguma questão que queira colocar. Queria só completar rapidinho o que você está dizendo. Eu acho que é um desafio para a gente. Adorei, Fernanda, sua fala, muito obrigada, as questões da Paty também. Que eu acho que é um desafio, o que a gente vai, como é que a gente vai fazer para voltar ao campo, e não só voltar ao campo, que a gente está preocupado com as nossas pesquisas, né? Mas como é que, nesse momento à distância, a gente pode contribuir com o que a gente já ouviu lá, né? Para pensar coisas. Eu acho que essa é uma questão, né? Isso que você fala no início, da questão de garantir a comunicabilidade, né? Das pessoas e tal. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem insistido, né? E pensar como é que a gente pode contribuir nesse contexto, né? Com os meninos, com os meninos, com as meninas, com os profissionais de saúde, enfim. Acho que isso faz parte do nosso compromisso ético também, da pesquisa, né? A ética e política. Claro. Eu acho que uma forma é a gente fazer isso pelos profissionais, né? Através dos profissionais. Então, eu, assim, cada vez eu fico mais impressionada com a quantidade de profissionais inscritos nesse curso, e eu acho que é isso, as pessoas estão precisando pensar, estão precisando de ferramentas para pensar como intervir, né? Como intervir de forma para a sua segurança, para a segurança do outro, como promover cuidado. Então, eu acho que, assim, a princípio, eu diria que é pelos profissionais, né? Enquanto a gente não consegue inventar outras formas, elaborar, porque a gente vai ter que inventar isso aí, né? Uma nova realidade, uma nova normalidade. Então, acho que, por exemplo, eu acho super interessante a questão de fazer que uma pessoa fez aí, né? Que perguntou sobre a saúde dos profissionais, uma pesquisa, né? Eu tenho respondido, não sei se vocês têm respondido, pesquisas aí sobre, por exemplo, o trabalho feminino na pandemia, através de ferramentas, né, de Google Forms. Então, assim, eu acho que dá para fazer isso agora, né? E aí, dando uma devolutiva para os profissionais também já é uma forma de produzir uma intervenção, né? Sim, era o que eu ia dizer, na verdade, né? Quando a Ana entrou, era isso, né? Eu acho que a gente, nesse momento que não está no campo, mas olha quanto, eu fiquei pensando, quanto a gente aqui, nesse encontro, a gente já não foi pensando lacunas que a gente observou, né? A questão, né, das meninas e meninas trans, né, no sistema socioeducativo, que a gente efetivamente tem conhecido a prática, né? Mas a gente observa nessa nossa discussão essa lacuna, em termos, né, de pesquisa. Essa ideia que você traz, Fernanda, né, eu achei super interessante, né, vem de um comentário, mas assim, super viável, né, eu também tenho respondido nesse sentido, já respondi umas 3 pesquisas nesse sentido, né, e essa troca, que eu acho que é quando você fala, né, a gente tem tido os profissionais aqui com a gente também, você, né, observando essa inscrição dos profissionais, ou seja, o quanto a gente está precisando trocar, né? Talvez até para repensar isso, né? Que ficou, que não será mais, certamente. Não será mais. Né? E que a gente pode, nesse momento, contribuir. Eu acho que a gente está fazendo isso nesses nossos encontros também, de alguma maneira, né? Poder estar nessa troca. E como a Ana coloca, né? E nessa questão da comunicação, que eu também acho super importante, né? Porque isso tem a ver com saúde mental também, vocês falam isso na cartilha, né? O menino ou a menina que está lá no sistema e não sabe de absolutamente nada da sua família, né, no meio dessa pandemia, quanto isso vai gerando de adoecimento, né, também, né, de tensão. Enfim, como é que a gente pode estar pensando junto com os profissionais, como você falou, essas questões, né? E te agradecer. Adorei te ouvir também, muito bom poder trocar com você, viu?
Obrigada a vocês, gente. Patrícia, Rimena, Ana. Obrigada, foi ótimo. Vou assistir as lives anteriores lá, que eu já sei que tem várias, foram muito bacanas também. E estamos aí para também fazer parceria e pensar junto, né? Unir esforços para, né, para poder enfrentar essa questão aí, pensar estratégias. Bom? Muito bom. Tá certo. Um abraço, Obrigada, gente. Obrigada, Fernanda. Beijo. Tchau, um beijo, um beijo. Beijo.